Graça e paz a todos, uma boa noite em nome de Jesus. Que declaração, né? Que declaração. Louvado seja Deus. Vem, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Uma declaração dessa a gente precisa fazer e depois perguntar, é isso mesmo? Mudar a história através da minha vida. Oh Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Louvado seja Deus. Boa noite a todos que estão presentes, aos que nos acompanham pelas redes sociais, que o bom e incomparável Deus possa continuar abençoando a cada um de nós, porque nós servimos a Deus para glorificar o nome dEle. E enquanto nós estamos servindo e glorificando o seu santo nome, Ele usa de misericórdia e podemos desfrutar da sua infinita bondade. Queridos, vamos continuar falando sobre o assunto que nós iniciamos. Parece que não termina, mas é o que o Senhor tem para nós. Fragmentos. É justo escolhermos ficar com os fragmentos? Não, não é justo. Não é justo. E quem faz essa escolha somos nós. O Senhor nos mostra o que nós devemos fazer, o que nós temos que fazer. E às vezes a nossa conduta, ela se desvia um pouco. O nosso querer, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir, nem sempre está em acordo com a vontade de Deus. Mesmo Ele falando, mesmo Ele tratando, mesmo Ele tomando pelas nossas mãos, nos sustentando, e às vezes nós escolhemos esses fragmentos que é da natureza humana. Mas não é isso que Ele quer e não é isso que Ele tem para nós. Vamos ler o texto, Isaías capítulo 41. Alguém me perguntou essa semana, você está falando às terças-feiras, mas o Senhor falou essa palavra para Israel. Foi para Israel que Deus falou essa palavra. Eu falei, então, você entende que nós somos o Israel espiritual de Deus? Que nós vivemos num tempo de sermos o Israel de Deus? Então essa palavra também ela pode ser para nós. Mas se você entende que Deus falou para Israel e não quer receber, não tem problema não receba não. Não é isso não. Eu falei, não, só estou te falando, não receba. Então Deus disse para o Israel, nação, e diz para o Israel espiritual, que nós somos o Israel de Deus. Diz assim, não temas porque eu sou contigo. Isaías 41, 10, de número 13. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhado, oh aleluia, e confundidos serão todos, olha irmãos, todos os que se irritaram contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-ás, mas não os acharás. Os que pelejam contigo tornar-se-ão nada. E como coisa que não é nada, os que guerreiam contigo. Porque eu sou o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Queridos, essa palavra, eu te ajudo, essa parte, está dizendo o que para mim e para você? Quando Deus diz para Moisés aqui, eu te ajudo, é porque eu já estou fazendo alguma coisa. É porque eu já estou fazendo algo. Eu já estou lutando contra o fragmento. Eu já estou lutando contra as minhas vontades. Eu estou lutando contra aquilo que me desestabiliza, contra aquilo que me perturba, contra aquilo que me inquieta. Aí o Senhor diz, eu te ajudo. Você não está sozinho. E às vezes, queridos, nós, ou muitos, tomam uma decisão, ou pensam que estão sozinhos, ou até mesmo entendem, pela essa natureza humana ser tão fraca, que esta ajuda que está vindo na minha direção, vinda da parte de Deus, às vezes não é suficiente. Eu precisava de uma ajuda um pouco mais forte. Não, a ajuda ela vem na medida certa. Agora pense o seguinte, se eu estou fazendo pouco, a ajuda vai vir pouco? Não. A ajuda de Deus ela vai vir na medida certa. Não é que a ajuda de Deus é pouca, não, a ajuda de Deus vem na medida da maneira que eu estou me esforçando. Mas Ele não nos deixa sozinho. E observe então, queridos, que fragmentos causam perturbação e incômodo. Fragmento é isso, ele causa perturbação. Por isso que nós encontramos
em João capítulo de número 14, quando os discípulos estavam perturbados, quando os discípulos estavam inquietos, Jesus pegou para os discípulos e disse assim: não vos perturbeis, vocês não estejam inquietos, vocês não estejam dessa maneira, não é para isso que eu estou aqui. Eu já tenho falado para vocês que eu vou para o Pai. Então os discípulos estavam com seus corações perturbados. E Jesus disse: não, vocês não precisam ficar perturbados. Observem que esses fragmentos, existe um tipo de fragmento que deixam as pessoas perturbadas, que deixam as pessoas incomodadas. Mas quem escolhe ficar com fragmentos? Não é Deus que escolheu isso para nós. Fomos nós que escolhemos. É bem verdade que algum desses fragmentos, eles entraram porque encontraram a porta aberta. Ou melhor dizendo, todos entraram porque encontraram a porta aberta. Agora, depois que ele entra, fechar a porta, não. Nós temos que pegar e colocar isso para fora. Observem, queridos, que não é justo nós escolhermos o fragmento. E fragmento é uma questão de escolha. E nós precisamos lutar contra. Quando nós nos acomodamos, quando nós deixamos esse fragmento ocupar um espaço que é o lugar da paz, que é o lugar do louvor, que é o lugar da entrega, que é o lugar do receber, às vezes as pessoas ocupam o lugar da paz com fragmentos. Então é uma questão de escolha, é uma questão de se fortalecer para lutar contra. Por isso que o Senhor fala: eu te ajudo. Eu me fortaleço para lutar contra. E nessa luta eu não estou sozinho. Ele está comigo, ele diz: eu te sustento, eu te ajudo. E ele diz ainda no versículo de número 13, por quê? Porque eu sou o teu Deus. Eu te tomo pela tua mão direita. Sabe o que é isso, querido? Tomar pela mão direita. Quando Pedro estava afundando, que Pedro disse para Jesus: Jesus, se és tu, manda-me ter contigo. Jesus disse: vem. E Pedro só andou por cima das águas porque Jesus disse: vem. E Pedro foi, mas tendo medo. O Pedro se assombrou. O Pedro ficou assombrado, ele ficou perturbado. Por quê? Porque as ondas, o vento, tirou a atenção dele. Aquele momento, Pedro foi tomado por um fragmento. E o fragmento faz isso, nos tira a direção de olhar para o Senhor. Por isso que Pedro não continuou andando. Porque se ele pediu, Jesus falou: vem, era para ter ido. E Pedro começou a afundar. Mas o Pedro, naquele momento, ele sabe: eu sei quem pode me socorrer. Eu sei quem é que me sustenta. Eu sei quem é que me ajuda. Eu sei quem é que está comigo. E Pedro disse: Senhor, socorre-me. Que oração maravilhosa. Jesus poderia ter dito para Pedro: Pedro, você vai ficar aí, você sabe nadar, por que você está pedindo ajuda? E se ele falasse isso para nós? E se Jesus falasse isso para mim e para você? Você que se enfiou nessa daí, se vira. Ele é assim? Não é. Não. Ele diz: dá aqui tua mão. E puxa. Mas ele, antes de puxar, ele coloca em nós a nossa realidade. Por que você duvidou? Era para você ter andado. Então, fragmentos, queridos, somos nós que escolhemos. Fragmentos nós precisamos lutar contra. E essa luta, queridos, ela é grande. Por menor que seja o fragmento, a luta é muito grande. Por isso que temos falado aqui. Por que eu digo fragmento? Lá no comecinho eu disse: porque para cada ação desse fragmento, existe uma palavra poderosa e fortalecedora para nós. Nós encontramos isso na palavra de Deus, o texto que nós estamos lendo. O texto que nós lemos, esses 3 versículos que nós lemos aqui, ou 4, melhor dizendo, esses 4 versículos que nós lemos, mostra a mim e a você o quanto nós somos ajudados todos os dias, simplesmente por recorrermos ao Senhor. E mesmo assim, às vezes nós nos esquecemos de tudo quanto Ele já fez. Somos nós que escolhemos. Somos nós que escolhemos lutar contra. Somos nós que escolhemos nos revestirmos. Somos nós que escolhemos. E quem escolhe fragmento não pode ver as coisas claras. Não pode.
Não consegue. Quem escolhe fragmento vai estar sempre com a sua visão embaçada. Não conseguirá ver as coisas às claras. Não conseguirá ver as coisas como elas são. Quantas pessoas, queridos, estão com a sua visão embaçada e estão se acomodando com isso. Ah, Deus quis assim. Ah, essa é a minha cruz. Ah, eu vou ter que passar por isso até o Senhor me levar. Não! Não precisa ser assim. O texto nos mostra que ele nos ajuda. E quem escolhe viver com fragmento não pode ver as coisas às claras. Vai ver coisas sempre embaçadas. Por quê? Porque fragmento leva as pessoas a viver, na maioria das vezes, se enganando. Os fragmentos, eles fazem isso com a gente. Ele faz com que nós acabemos nos enganando. E esse engano, ele vem de uma maneira tão sutil, vem de uma maneira tão mansa, que a gente acaba se enganando. E muitos dizem, como eu já falei, Deus quer assim. Eu tenho que passar por isso porque é a vontade de Deus. Mas será que é mesmo a vontade de Deus? Quando Ele diz para mim, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Não te assombres, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento. Olha a vontade de Deus, como é que Ele quer que eu fique dessa maneira? Se Ele fala, eu te ajudo, é porque Ele não nos quer ver nessa situação. E se Ele não quer ver o Moisés nessa situação, está dizendo para mim, Moisés, você precisa lutar mais. Você precisa se fortalecer mais. Você precisa se revestir mais. Quando o fragmento ele começa a se levantar, nós não podemos nos dobrar. Quando o fragmento começa a mostrar a sua força, nós temos que mostrar por fragmento quem é que está conosco. Quem é que está do nosso lado. Quem é que está dizendo, eu te sustento, eu te ajudo. Nós temos que mostrar. Quantas pessoas, queridos, desistem, entregam-se, se rendem, se prostram, se dobram, simplesmente porque o fragmento encontrou um lugar seguro dentro de si. E observem, queridos, como olhar para frente. Como alguém pode olhar para frente se o fragmento está fazendo olhar para o lado e para trás? A pessoa quer olhar para frente, mas o fragmento está ali, impedindo que ele veja esse socorro da parte de Deus. Impedindo que ele veja esse sustentar da parte de Deus, esse fortalecimento. O fragmento faz isso. Ele vai sempre fazer com que a pessoa fique olhando para o lado ou para trás. Mas qual é o desejo da pessoa? Qual é o meu desejo? Qual é o teu desejo? De olhar para frente. Mas o fragmento está lá. Ó. Olha para o lado. Olha para trás. Enquanto as pessoas estão olhando para trás e para o lado, estão deixando de ver quem está dizendo, eu te ajudo, eu te sustento. Então observe, não é pelo que eu faço. Não é pelo que eu deixei o fragmento entrar. Não. Ele entrou porque eu permiti. Mas não é porque ele entrou que eu vou desistir. Não é pelo que eu faço. Às vezes o fragmento vence por aquilo que eu deixo de fazer. Se eu deixo de buscar ao Senhor. Se eu deixo de acreditar naquilo que Ele está falando comigo. Querido, quantas pessoas venceram? E tem até um cântico que a Roseli gosta muito. Que diz assim, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e dos céus as lindas melodias se ouviram na escuridão. Queridos, os mais belos hinos e poesias, eles são escritos, não é quando as coisas estão boas, é nas lutas. E é nas lutas que o Senhor está dizendo para mim e para você, eu te ajudo. Mas o fragmento está ali, ó, mostrando sempre para mim e para você que Ele está presente. E às vezes nós ocupamos mais tempo com o fragmento do que com a verdade que Deus nos diz. E o fragmento, já falei aqui, e é importante sempre estar mostrando, o fragmento, a função principal dele é impedir-nos de vivermos as promessas de Deus. E quando Deus promete, queridos, Ele cumpre. Mas eu preciso me posicionar. Eu não vou viver promessas de Deus se eu ficar com o braço cruzado. Eu não vou viver promessas de Deus se Deus quer assim. Não, eu preciso me posicionar. O Zaqueu,
O Bartimeu se posicionou. Saiu gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí chega uma meia dúzia, ele diz, cala a boca, Zaqueu. Ô Bartimeu, cala a boca, fica quieto. Você vai atrapalhar o mestre. Ele se posicionou. E continuou gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus disse, para quê? O que Jesus disse para o Bartimeu? Deixa-o vir até a mim. Vem aqui. Queridos, Bartimeu já jogou o fragmento lá longe, ó. Jogou a capa. Não preciso mais dessa capa, porque eu sei quem me chamou. Eu sei o que eu posso esperar dele. Eu sei o que ele pode fazer. E Bartimeu tomou um posicionamento e foi até Jesus. E é assim que nós temos que fazer. Essa capa chamada fragmento. Esse fragmento chamado capa. Que está nos impedindo de ver as coisas como elas são. Nos deixando com a visão embaçada. Fazendo com que a gente olhe para o lado e olhe para trás. Esse fragmento precisa ser tirado da nossa vida. Querido, é para frente que nós temos que andar. Às vezes nós vamos ter que dar uma parada. Carregarmos as baterias. Mas carregar a bateria para continuar seguindo em frente. Olhar com lentes embaçadas, querido, nos prejudica. É a mesma coisa. Está ouvindo direito? Não, não estou. Foi a aula com as crianças. Uma coisa é ouvir, outra coisa é você escutar. São coisas diferentes. E o Senhor diz, bem-aventurado os que ouvem. Porque quando você ouve, você entende. Quando você ouve, você sabe o que o Senhor está falando. Agora, quando você escuta, você está escutando, mas você não consegue identificar. É isso, Roseli? Você não consegue identificar. À noite você escuta um barulho e você não sabe o que é, mas você escutou. Mas quando você ouve, você sabe o que está acontecendo. Então não adianta, queridos, nós queremos ver as coisas às claras, se as lentes estão embaçadas pelo fragmento. Então o Senhor nos mostra, você sabe para mim, mostra para mim, Moisés, você sabe muito bem a quem você deve resistir. A quem nós devemos resistir, o texto nos diz. E de quem nós devemos nos aproximar? O texto nos diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então eu sei de quem eu tenho que me aproximar. E o fragmento vai tentar impedir que isso aconteça. As lutas, as dificuldades, aquilo que nós permitimos, vai impedir, vai querer impedir. Mas é nessa hora que nós escutamos uma palavra dessa. Eu te ajudo. Eu te ajudo, não pare. Levante essa cabeça. Limpe essas lentes. Veja as coisas como elas são. O Senhor não nos chamou para viver no mar de rosas, não. Ele nos chamou para vivermos tribulações. Mas o texto sagrado nos diz que esta leve, momentânea tribulação tem nela um peso muito grande de glória. Romanos 8,18 diz que as coisas que nós não devemos nos inquietarmos com as coisas que nós vemos agora. Por quê? Porque elas não refletem a glória que em nós há de ser revelada. Essas tribulações, essas lutas, elas não refletem. Elas não chegam nem perto daquilo que Deus há de revelar para nós na sua glória eterna. Então, não podemos, queridos, ficar com os braços cruzados quando nós deveríamos estar resistindo. E não devemos parar quando nós deveríamos nos aproximarmos do Senhor. Fragmento pode levar a uma outra compreensão. O fragmento pode nos colocar numa outra compreensão. Pode dizer para mim e para você, olha, não se preocupe não, ele te recebe a si mesmo. Ele vai te receber a si mesmo. Pode continuar assim, que não tem problema não. Deus conhece o teu coração. Ele conhece a tua estrutura. Você pode continuar assim. Queridos, o fragmento ele faz isso. Ele nos leva a ter uma outra compreensão da realidade que nós estamos vivendo. O fragmento, algumas pessoas guardam consigo, nem que seja só um fragmento.
E isso pode lhe custar muito caro. Pode custar muito caro. Mesmo que seja um. Aí a pessoa cruza os braços. Não, tem que lutar. Se nós lutarmos, o Senhor está dizendo, eu sou contigo. Mas se eu cruzar os braços e entender que o fragmento não tem como sair, não tem como tirar, que eu tenho que viver a minha vida carregando isso, vivendo assim, o Senhor vai ajudar de que maneira? Se eu já entreguei os pontos, se eu já cruzei os braços. Que Deus, Ele possa continuar nos ajudando. Fragmentos têm um linguajar muito pessoal. O que o fragmento fala? Não é bem assim. Não tem nada a ver. Não se preocupe, você vai conseguir. Não precisa ser assim. Não precisa pensar dessa maneira. Você faz tantas coisas boas. O fragmento vai falando assim. E o que a pessoa faz? Cruza os braços e fica quietinho. Mas o texto sagrado nos diz, o Senhor diz, eu te ajudo. Isso quer dizer o quê? Eu preciso lutar. Eu preciso resistir. Eu sei de quem eu tenho que me aproximar. E eu tenho que me aproximar do Senhor. Amém?